Bom dia, gente! Nosso grupo é composto por Dani Frisso, Esther Ayouf, Lara Cândido, Lisa Rocha, Luiz Espelta e Valentina Morandi. E a gente vai falar sobre a desigualdade social como óbice e a plena asseguração dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. A desigualdade social pode ser de gênero, racial ou de classe, mas a tratada em nossa pesquisa será de classe, que leva em consideração a escolaridade, a riqueza, os bens, a renda e a ocupação profissional. Então, a gente vai analisar a sua influência na garantia dos direitos fundamentais. Em relação a esses direitos fundamentais, que podem ser sociais, individuais, políticos, de nacionalidade ou relacionados à existência, vamos focar na nossa pesquisa os direitos sociais, que têm como finalidade a melhora da qualidade de vida dos cidadãos, em especial dos menos favorecidos. E é referente aos direitos à saúde, à educação de qualidade, ao trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância. A desigualdade social é um tema ainda muito atual, que está muito presente em todo o mundo. Ela decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como educação e saúde. A diferença entre classes sociais, ela coloca uns indivíduos em condições mais vantajosas e outros em menos, limitando e prejudicando o acesso dos cidadãos a determinados direitos básicos, como o acesso à educação, à saúde de qualidade, ao direito de moradia, trabalho, entre outros. Então, aqueles com menos direitos assegurados, eles acabam por não gozarem das mesmas oportunidades que são possibilitadas àqueles que possuem melhores condições. E com isso, é formado um ciclo vicioso que acaba gerando mais desigualdade dentro de uma sociedade. Essa desigualdade pode ser medida a partir do coeficiente de Gini, que é um instrumento criado pelo matemático Conrado Gini, que tem como objetivo medir o grau de concentração de renda de uma sociedade, apontando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, permitindo a classificação da desigualdade social. Com o nosso trabalho, vamos tentar compreender como a desigualdade social impede a garantia dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. Para começar, é importante explicar que a desigualdade social tem como significado a diferença entre classes sociais, podendo ser medida através da comparação de renda, índice de desenvolvimento, nível de escolaridade, entre outras formas. Falar desse desequilíbrio social e não comentar sobre a garantia dos direitos fundamentais é quase impossível. Afinal, são princípios complementares. O conceito de direitos fundamentais afirma a validação a qualquer pessoa, não importando raça, classe social, nacionalidade, religião, cultura, gênero, de benefícios que asseguram uma vida digna. Portanto, é interessante mencionar que para os direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal funcionarem, é necessária a diminuição do desequilíbrio social, por conta desse desequilíbrio ser o maior inimigo do alcance dos direitos humanos para toda a população. O caso brasileiro de desigualdade social reflete consequências em relação ao acesso desses direitos, principalmente se formos analisar as classes não privilegiadas, como mulheres, negros, índios, entre outros. Essa população sofre a ausência do Estado em garantir direitos básicos. O tema abordado, não só na minha fala, mas durante todo o trabalho, é muito complexo. Por conta disso, não se deve ter simplificações. O Estado tem a obrigação de dar a todas as pessoas acesso e meios de exercício dos direitos, e com especial ênfase dos direitos fundamentais expressos na Constituição Federal, para que assim ocorra o fim da desigualdade social. Meu nome é Luísa e eu vou falar um pouco sobre os objetivos gerais e sobre os objetivos específicos do nosso projeto de pesquisa. O objetivo geral do trabalho é analisar como a desigualdade social cria um obstáculo que impede a garantia dos direitos básicos para uma parte da população brasileira e quais as falhas cometidas pelo governo brasileiro e pela sociedade que foram responsáveis para o surgimento da exclusão social. Nos objetivos específicos, nós selecionamos 5 fatores. O primeiro foi detectar quais fatores contribuíram para o surgimento da desigualdade social no Brasil. O segundo foi selecionar qual tipo de desigualdade social será abordado na pesquisa e como ela afeta as classes sociais. O terceiro foi delinear como funcionam os direitos básicos assegurados pelo Conselho Federal Brasileiro.
O quarto foi inferir como o tema desigualdade social é importante a ser discutido e salientar a visão de Marx acerca da desigualdade social e como ela é explicitada por alguns fatores, como a estratificação social. E o quinto foi analisar quais instituições foram responsáveis pelo impedimento na realização dos direitos básicos para a população. Falando agora um pouco sobre a justificativa, como já está dito, no título do trabalho, a pesquisa consistiu na análise da desigualdade social como obstáculo, ou seja, como óbice para o cumprimento dos direitos humanos. Esses direitos são constitucionalmente garantidos a todos os cidadãos. Então, a necessidade em falar desse tema, em conjecturar desse tema, foi com o intuito de formar cidadãos conscientes de seus direitos e também capazes de exercerem uma forte influência sobre os seus meios, seja nos âmbitos acadêmicos, sociais, ou seja, trata-se de uma pesquisa de grande importância social. Além disso, foi através dela que a gente conseguiu notar algumas falhas das instituições que são responsáveis pela aplicação dos direitos humanos. Karl Marx era um sociólogo e filósofo alemão que acreditava que a pobreza é utilizada como um mecanismo para a obtenção de privilégios e favorecimento para as classes dominantes. Desse modo, na visão de Marx, a divisão de classes, burguesia e proletariado era a causadora da desigualdade social. Em sua ótica, a classe dominante estaria extorquindo e explorando de forma abusiva as forças de trabalho do proletariado e a sua pobreza para se beneficiarem economicamente. Com isso, a mobilidade social seria quase nula, pois com a exploração das forças de trabalho do proletariado, a possibilidade de ele mudar de extrato social seria muito baixa, o que dificulta sua ascensão social. Portanto, ele seria explorado pela burguesia durante toda a sua vida. A estratificação social pode ser classificada como uma sociedade dividida em classes sociais, podendo ocorrer dentro dela a mobilidade social, que seria a migração de uma pessoa de uma classe a outra. Porém, essa possível mobilidade social é muito difícil de ocorrer na sociedade capitalista atual, pois mesmo as pessoas ganhando em cima de seu mérito pessoal, pelo próprio esforço, que é a meritocracia, a tendência social é que o meio permaneça fechado para aqueles que recebem herança, restringido para aqueles com o mesmo meio econômico. Dessa forma, as pessoas mais pobres têm dificuldade de alcançarem uma ascensão social por terem que se preocupar em se sustentar, estudar, trabalhar e aplicar o pouco que ganham, enquanto os ricos deixam sua riqueza para a próxima geração. Segundo a coletânea O Diário do Pensamento Social do Século XX, de Tom Baltimore e William Outwait, de 1996, a respeito da estratificação social, podemos observar: em todas as sociedades complexas, o suprimento total de recursos valorizados é distribuído desigualmente, como indivíduos ou famílias mais privilegiados desfrutando de um volume desproporcional de propriedade, poder ou prestígio. Podemos concluir, então, que a razão pela qual existe a estratificação social e sua essência se dá pelo fato de existir uma desigualdade econômica, o que gera uma maior desigualdade social. Ei, gente, bom dia. Meu nome é Esther e eu vou falar sobre a análise sociológica da exclusão e a desigualdade social, baseada no livro As Artimanhas da Exclusão. Pegando o gancho do que a Valentina disse sobre estratificação social, eu gostaria de falar do universo ideológico imaginário de Martins do livro, que é analisado no livro. Ele diz como essa estratificação ela atenua, o caráter perigoso das classes dominantes, uma vez que a sociedade é adequada a elas. Ele analisa essa situação como se fosse um botão de televisão, como se fosse uma capacidade ideológica e imaginária dos dominados a se permitirem passar do favelado ao milionário, por exemplo, apertando o botão da televisão. No imaginário deles, eles vão para um mundo fantasioso e colorido e fazendo uma unificação ideológica, apesar da gritante desigualdade material. Tendo em vista isso, entendemos como o ser humano ele tem uma necessidade de pertencimento muito forte, de identificação ao grupo. E de acordo com o experimento do paradigma do grupo mínimo, também analisado no grupo das Artimanhas da Exclusão, onde um grupo de indivíduos é dividido entre dois grupos por critérios estéticos da escolha deles, eles se identificam com um grupo esteticamente e vão para o grupo, é pedido para um desses indivíduos escolher entre duas pessoas, uma do seu grupo e outra fora do seu grupo, para compartilhar dinheiro, dividir uma quantidade de dinheiro. No resultado do experimento foi visto como eles dão preferência à pessoa do seu grupo sem conhecê-la.
ressaltando que eles não conhecem ninguém, é completamente anônimo um para o outro. E essa tendência a esse voto de confiança se deve ao fato da implicação emocional que é dada ao pertencimento de um grupo. Essa implicação emocional de pertencimento, ela é marcada de uma forma muito radical, uma vez que nos grupos dominantes ela é atenuada e nos grupos dominados ela é acentuada. Por quê? O modo como você se relaciona com seu grupo, de acordo com a análise de Lorenzi, Cioldi, ela é tributária de status. Então, nos grupos dominados, ela é acentua-se as particularidades e os diferenciando cada vez mais. Enquanto nos dominados, há uma homogeneização das identidades e das características da categorização social. Há alguns conceitos que nos explicam essa exclusão dos grupos dominados dos grupos desfavorecidos financeiramente, que é o tema abordado no nosso projeto de pesquisa. Primeiramente, tem a desqualificação, que ocorre quando não tem iniciativas estatais eficazes para garantir a coesão social, analisada por Paul Gunn. Após isso, há a desinserção, que seria do trabalho de Gauger e Leonetti, que é quando o indivíduo ele é medido socialmente pelo papel que ele desempenha na sociedade. Como nós vivemos em uma sociedade capitalista, seria a valia dele do capital. E depois há a desafiliação, que de acordo com Robert Cartel, seria a ruptura do vínculo social do indivíduo. Então, vendo os outros conceitos de desinserção e desqualificação, seria quando o indivíduo não contém nenhum desses, não é valia para a sociedade, ele perde o seu vínculo social, ele perde as estruturas que dão sentido à vida dele social. Agora, na parte da metodologia, a gente classifica a pesquisa como explicativa, uma vez que ela pretende tornar evidente o fenômeno da desigualdade social como óbvio para o cumprimento dos direitos humanos e ainda explicar os motivos e fatores que contribuem para a ocorrência dele. Além disso, a pesquisa é de caráter bibliográfico, porque foi recorrido o uso de materiais acessíveis ao público em geral, como artigos científicos, textos publicados em meios eletrônicos. E podemos dizer ainda que é uma pesquisa qualitativa, visto que durante a pesquisa não foi focalizado conceitos específicos do tema, e sim a busca pela compreensão da totalidade do fenômeno. Além disso, a pesquisa em questão vai abordar indivíduos de forma aleatória, vai escolher um público-alvo sem aderir qualquer critério específico para a participação deles. O meio utilizado para a coleta de dados vai ser formulários e redes sociais. A gente vai criar as perguntas e as respostas serão respondidas de forma virtual mesmo por cada participante. Então, vai ser criado um formulário e as respectivas perguntas vão ser divididas em 3 etapas, contendo de 6 a 7 perguntas mais ou menos em cada uma delas, que vai resultar no total de 20 perguntas. Em segundo, o formulário vai ser analisado de acordo com as respostas de cada indivíduo, permitindo a formulação de algumas conclusões acerca do que está sendo analisado. Para a realização dessa análise, vai ser empregado o trabalho de alguns autores franceses e a utilização do livro Artimanhas da Exclusão, Análise Psicossocial e Ética da Desigualdade Social como referência para alguns conceitos que vão ser abordados, como o conceito da desqualificação, desinserção e desafiliação. E a partir disso, a gente vai avaliar como a exclusão social está relacionada com a pobreza, que apesar de elas não serem sinônimos, elas são articuladas entre si dentro da nossa sociedade. A separação dessa examinação será avaliar no indivíduo o que o carece de inserção social e econômica pelo governo, que está relacionado com a desqualificação, o quanto ele se sente incluído na sociedade de acordo com o papel que ele exerce nela, por exemplo, trabalho ou estudo, que está relacionado com a desinserção, e por último, o quão vinculado à sociedade ele estaria, levando em conta o grau de envolvimento dele, com determinados grupos e espaços, como família, amigos, religião, entre outros, e isso está relacionado com a desafiliação.